Bom dia a todas e todos, bem-vindos à Matrix, né? Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula ao vivo aqui para o curso matutino, com temas de Sociologia e Filosofia. Lembrando que eu vou deixar o chat sempre aberto aqui para vocês, beleza? Então, fiquem à vontade aí, caso vocês queiram mandar dúvidas, questões, fiquem tranquilos. Eu vou só pedir que os senhores desativem os áudios de vocês, para que a gente possa aí ficar mais tranquilo aqui em relação a eu concentrar aqui, beleza? Então é isso aí. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos discutir os temas que eu já estava discutindo com vocês. E nessa primeira aula, concentrem bastante, porque eu quero apenas fazer uma retomada dos assuntos que a gente estava trabalhando em sala de aula quando teve a paralisação, certo? Então, eu vou retomar esses assuntos resolvendo as listas de exercícios que vocês já tiveram acesso. As turmas do curso já tiveram acesso a essas listas aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó. Beleza? Vamos lá, lista 1 e a lista 2. Ok? Lista 1 aqui, ó, essa do Durkheim, lista 1 da quarentena, tá? É só do período da quarentena. Lista do Durkheim e lista 2, essa do Platão. E ontem deve ter chegado para vocês a lista 3, que é essa lista aqui também do Durkheim, só que essa vem com conteúdo e a parte segunda, né, do Durkheim, que é muita coisa, então dividi em duas partes para vocês, ok? Só confirma para mim aí no bate-papo se vocês têm essas listas aí, né, a lista 1, lista 2 e a lista 3 para mim. Porque aí fica mais fácil aqui, né, a gente poder, vocês entenderem o que eu tô falando e tal. Então, maravilha. Ótimo, então perfeito. Já que vocês têm acesso às listas, vamos então fazer uma retomada aqui dos autores. Eu quero começar aqui pela lista 2, pode ser o Platão primeiro, na filosofia, depois a gente vai à lista 1, ok? Lembrando que os conteúdos novos eu vou começar a trabalhar com vocês na próxima aula, beleza? Eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, então eu quero muito aí que vocês se concentrem para a gente, na próxima aula, conseguir trabalhar assuntos novos. E hoje apenas fazer uma retomada para não ficar meio perdido aí vocês. Tranquilo? Então, partiu, bora lá. Galera, o tema é Platão. O que o Platão tem tão de importante assim, para a história, né, da filosofia e principalmente para o que a gente está tratando, o que é para vestibular e etc. É o seguinte, o Platão, ele foi o primeiro teórico a construir o que a gente chama de teoria dualista de mundo, beleza? O que seria essa teoria dualista de mundo, né? A teoria dualista, ela vai ser considerada a teoria que deu base à separação da realidade entre corpo e alma em toda a história da filosofia. Desde Platão, a filosofia considerou a separação da realidade em dois níveis opostos, um mundo sensível e um mundo inteligível. Esse mundo sensível nós acessamos pelo corpo, pelos nossos sentidos, enquanto o mundo inteligível é acessado pelo nosso intelecto, pela razão. E é justamente nessa divisão, né, entre sensível e inteligível, que Platão construirá toda a sua filosofia. Toda a filosofia dele será estruturada em torno da separação da realidade nesses dois níveis opostos e que, até na teoria política, vai produzir uma espécie de reflexão profunda. Por exemplo, se a gente pegar, só para vocês terem uma noção temporal, se a gente pegar o que Platão chamou de teoria idealista, né, o que foi considerada uma das teorias mais importantes da obra dele. Gente, espera aí, só um minutinho, tem gente falando comigo aqui que não está conseguindo entrar na sala. Vocês tiveram que colocar a senha? Pois é, ó. Eu estou mandando um link para a galera, ninguém está pedindo senha. Estranho, hein? Eu vou entrar até pelo meu WhatsApp aqui. Ah, então beleza, ó. Ótimo. Então, eu vou mandar a senha aqui. Aí, ó. Conseguiu. Beleza. Então, vamos lá.
Pode ficar tranquilo, tem 2 João Gabriel aí, viu, na sala virtual. Tem um aqui que eu estou dando aula e a outra do meu WhatsApp. Então, partiu, vamos continuar. Platão, então, construiu, né, o que a gente considera como a primeira grande teoria idealista na filosofia, que separou a realidade em 2 níveis opostos, né? E isso fez até uma teoria política constituída em torno disso. Nós vamos ver aqui algumas questões, principalmente essa primeira, né, que eu destaquei para vocês alguns trechos dela, para entender isso. Porque Platão disse o seguinte, escutem bem agora. Quando nós nascemos, quando o nosso corpo nasce, a alma, ao vir do mundo das ideias, do mundo da alma para o nosso corpo, passa por um processo de esquecimento, uma amnésia. Guardem bem a palavra, uma amnésia. Então a alma sai desse mundo, vem ao corpo, passa por uma amnésia, certo? Quando nós então vivemos aqui nesse mundo sensível, através dos nossos sentidos e tal, nós então devemos relembrar aquilo que a nossa alma já conhecia, porque a alma é perfeita. Porque a alma conhece tudo desse mundo das almas e vem ao corpo. Então, nesse processo de esquecimento, o que é preciso? Um esforço dialético, né? Um esforço que ele vai chamar de reminiscência, para relembrar aquilo que a alma já sabe. Ou seja, na teoria platônica, a constituição, né, de uma teoria de ideias parte aqui na Terra por uma relembrança, uma reminiscência. Platão, em alguns momentos, usou a expressão anamnese. Beleza? Anamnese. Porque para ele, 2 palavras importantes. Escutem bem. Reminiscência é saída do mundo sensível para o inteligível. Beleza? Essa passagem. Reminiscência. Reminiscência. Anamnese é recordar. Se amnésia é esquecer, anamnese é relembrar. Relembrar aquilo que a gente já conhece. Então, olha a teoria platônica, que curioso. Para ele, conhecer é recordar. Já viu que quando a gente aprende alguma coisa, a gente fala assim, é mesmo, entendi. Isso pressupõe uma espécie de prazer que a alma tem ao relembrar aquilo que ela já sabe, diz Platão. Então, portanto, quando nós passamos, né, nessa reminiscência, esse processo de saída do sensível ao inteligível, isso quer dizer, então, ascensão, beleza? A saída do mundo sensível para o inteligível. Nessa teoria, Platão ainda desenvolveu uma questão política muito boa, que é o seguinte. Há um livro dele chamado A República, né, que é uma obra bem famosa do Platão, e nesse livro, Política, né, ele vai trabalhar sobre o assunto da política, Platão irá estruturar uma produção, ou pelo menos um desenvolvimento, de uma forma que ele chamou de sofocracia. Vou jogar aí no bate-papo de vocês a expressão, para vocês entenderem, tá? Sofocracia. Sofocracia, tradução literal, para república ou poder dos sábios, dos filósofos. Essa teoria dele pressupôs o seguinte, escutem bem agora e olhem o slide que eu vou apresentar para vocês aqui do Platão. Ó, dê uma olhada aí nesta imagem que vocês estão vendo aí agora, que é essa aqui, ó. Platão crê que a nossa alma seja dividida em 3 partes. A parte racional, a parte irascível e a parte concupiscente da alma. Beleza? O que ele pressupõe? Quando nós nascemos, né, nós nascemos com todas as capacidades para desenvolver as 3 partes da alma. No entanto, a educação é um processo longo, é um processo demorado na própria vida do indivíduo. Exemplo, o indivíduo, dos 7 anos aos 15 anos de idade, ele é preparado para desenvolver as qualidades de artesão, de agricultor, de comerciante, a primeira fase da vida dele. Nesse momento, ele se ascende a um segundo nível, beleza? A um segundo nível. Deixa eu silenciar vocês aqui, velho, peraí. Só um minuto. Ok. Bom, nesse segundo nível, diz Platão, que o indivíduo, a partir dos 15 anos de idade até os 29 anos, é ensinado ao uso das armas, ou seja, ele vai compor o exército aos 29 anos. Dos 29 aos 50 anos, ele vai ser ensinado os conhecimentos teóricos, que aí não é uma pessoa mais sensível aos prazeres,
É uma pessoa, ó, que tem, antes de tudo, uma capacidade intelectual mais desenvolvida. Só que ele vai falar, nem todos conseguirão acessar esses níveis. Muitos ficarão aqui, ó, no desenvolvimento da parte racional, que é apenas a parte mais fácil. Esses trabalharão na cidade. Aqueles que conseguiram acessar o exército, mas não conseguiram ir para a terceira classe, esses vão compor a parte militar. Ou seja, imagine aqui nesse slide, ó, uma pirâmide aqui, ó. Uma pirâmide que tenha 3 classes sociais. Os que governam, os filósofos, aqueles que vão ter aí de 29 aos 50 anos de idade nesse processo de formação. Os guerreiros, que é a parte militar da cidade, beleza? Eles vão proteger a cidade. E, por fim, a classe trabalhadora, que seriam os artesãos, comerciantes, agricultores. Beleza? Essa teoria é sofocrática, sofocracia. Perguntinha para vocês. Pode ser entendida essa teoria como uma teoria consideravelmente, como posso falar, aristocrática? Com certeza, sem dúvida. É uma teoria aristocrática, porque são os melhores. Mas não são melhores por nascimento, são os melhores por aptidão da alma. Por isso que Platão fala de teoria da aptidão. É uma alma desenvolvida. É uma meritocracia, por assim dizer. Beleza? A quem pode governar a cidade de maneira justa? Os filósofos. Ok? Agora a gente pode responder a questão 1, que é facinho, facinho. Vamos lá? Leia o texto para responder a questão. Então, vamos aqui, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Deixa eu colocar aqui 180. Aí. Bom, então vamos lá, vamos responder a questão. Questão 1. Leia o texto para responder a questão. A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros. Sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios. Confiar o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania. Veja isso, galera. Entregar o poder para essa massa popular, escravo das paixões, é aceitar a tirania. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas. Ou seja, não é conhecimento, é opinião subjetiva. Inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante o seu caráter insuficiente. Ou seja, na teoria platônica, existe, então, a ideia de que é possível entender que essa massa popular, quando faz ou participa, ou cria o poder, é errado. Vem cá. Segundo os argumentos do Platão, é uma crítica ao quê? A oligarquia, a república, a democracia, a monarquia ou plutocracia? Galera, ó, crítica à democracia. Monarquia não, viu? Esquece aqui. Monarquia não. É a crítica à democracia. Porque Platão acredita que a democracia grega é tão injusta que ela matou o filósofo Sócrates. Lembra? Lembra que Sócrates foi morto, condenado à pena de morte? Eu narrei em sala para vocês, mostrei alguns trechos dele e tal. Então, Platão não acreditava na democracia como um governo justo. Belezinha? Faço questão? Vocês têm alguma dúvida em outras questões que quer que eu resolva? Pode mandar aí no bate-papo para a gente, tá? E aí? Sibeli me perguntou, ele era antidemocrata? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, antidemocrata no sentido de que a democracia para ele é uma forma injusta de poder, ou pelo menos falsa, né? Ela entrega poder aos ignorantes, sem dúvida. Mais questões ou que vocês querem que eu resolva? Ah, já sei. Vou resolver uma questão com vocês que é muito boa, que é uma questão relacionada à teoria da arte do Platão. Tá? É essa questão aqui, ó, a questão número 5 da UEL, uma questão bem pesadinha. Enquanto isso, vão escolhendo para mim as questões aí, tá? Para eu resolver. Agora eu resolvo a 2, Sibeli, só um minutinho. Primeira questão sobre a arte. Platão e Aristóteles desenvolveram uma teoria bem diferente sobre a teoria artística, sobre a teoria política.
O Platão, ele possivelmente em certos momentos, né, ele desenvolveu uma separação bem clara, assim, do que é arte e do que é conhecimento. Isso fica muito claro, por exemplo, porque para Platão, só estou pensando aqui uma coisa, que para Platão, a arte nem caberia naquela cidade perfeita ideal dele, aquela lá das 3 classes sociais que eu citei agora. Para vocês terem uma simples ideia, na teoria platônica, a arte ela é uma imitação, ela é uma mímesis, a arte de imitar, mímesis, da realidade sensível. Por exemplo, pensa comigo. Um artista vai pintar uma tela. Então, o que ele pinta? Ele pinta o que ele vê. Certo? Um cara vai produzir uma música. Então, ele vai fazer um som representando a realidade que ele ouve. Tudo isso é dos sentidos. Então, o artista, ele está repetindo ou imitando uma realidade existente no mundo sensível. Mas espera aí, o mundo sensível, ele não é uma cópia do mundo inteligível? Então, conclusão do Platão, a arte é uma imitação, uma cópia das cópias, é uma cópia dos fenômenos. Para Platão, lembrando, fenômeno, né, é a parte sensível do mundo, as coisas fenomênicas. Então, a arte é uma cópia da cópia. O que daria para ele, então, entender que a arte é o de conhecimento mais raso e frágil que se tem. Já Aristóteles não. Aristóteles entendia que a função da arte ao imitar é produzir uma catarse. Para ele, toda imitação já é uma arte criativa, é positiva. Aristóteles, que foi aluno do Platão e, evidentemente, discordou do Platão fundamentalmente, vai entender que a arte ela tem uma função positiva, enquanto Platão vai dizer a arte nem caberia na cidade perfeita. Ok? Vamos resolver a questão, depois eu passo para essas dúvidas que estão no bate-papo de vocês. A arte de imitar está bem longe da verdade. E se executa tudo ao que parece, é pelo fato... Deixa eu tirar essa imagem aqui. Deixa eu descer mais, aliás. É pelo fato de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição. Opa, então peraí. A arte ela atinge uma pequena porção e é uma mera aparição, né? Então, um conhecimento de aparência. Ok. O imitar é um congênito no homem, e os homens se comprazem no imitado. Comprazem sentem prazer, né? Gostam de imitar. Beleza? Teoria platônica, então, aqui associada a essa imitação. A teoria aristotélica. Com base nos textos e nos conhecimentos sobre a estética, né, e a questão da mímesis em Platão e Aristóteles, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Para Platão, a obra de arte, a obra do artista é cópia das coisas fenomênicas, ok? Um exemplo particular, beleza? E por isso algo inadequado e inferior, também certo. Tanto em relação aos objetos representados, quanto às ideias universais que os pressupõem. Sim, o que seriam essas ideias universais? Porque para Platão, a arte ela imita uma ideia universal que nós temos. Por exemplo, vamos lá, todo mundo imagina um cavalo. Então temos uma ideia universal de cavalo. Quando você pinta um cavalo, ele nunca é igual você imaginou. Ele nunca vai ser o que eu imaginei. Então são objetos representados e falsos dessas ideias. Então a letra A já está verdadeira, não tem nada de errado nela. Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam perfeitamente a verdade e a essência do plano inteligível. Opa, não, né? Sendo a atividade do artista um fazer nobre, imprescindível para o engrandecimento da polis da filosofia. Ó, pode tirar essa ideia. Nada de fazer nobre, é o conhecimento mais frágil que se tem. Ok? Na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe à reprodução de objetos, o que veda o poder do artista de invenção do real e impossibilita a função caricatural que a arte poderia assumir ao apresentar os modelos de maneira distorcida. Galerinha, Aristóteles crê que reproduzir alguma coisa, imitar, já é uma criação. Toda mimesis ou toda, olha aqui, ó, imitação é uma atividade criativa. Ok? Belezinha? Então, ótimo. Voltemos. Aristóteles concebe a mimesis artística como uma atividade que produz passivamente a aparência das coisas,
o que impede ao artista a possibilidade de recriação das coisas segundo uma nova dimensão. Estaria correto se fosse aqui Platão, né? Mas como é Aristóteles, falso. Aristóteles se opõe à concepção de que a arte é imitação. Não, ele acredita. E entende que a música, o teatro e a poesia são incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador. Meninos, escutem. Catarse, conceito que Aristóteles trabalha, tem essa função, purificar a alma. Sabe quando você assiste um filme ou escuta uma música, ela te causa emoção? Não é chorar simplesmente não, mas um susto, alguma coisa que gera motivação e movimento nas suas emoções? Isso é catarse. É um processo purificador da nossa alma. Ok? Tem duas questões para mim aqui que mandaram para mim, eu preciso resolvê-las. A primeira, uma questão que é responder a 2, e a Sângela fez uma perguntinha aqui para mim. Professor, em um possível tema de redação que tenha como tema idosos, posso citar o modelo de organização política do Platão? Com certeza. Isso também é uma gerontocracia. Sabe por quê? Para o Platão, galerinha, a pessoa só é confiável depois dos 50 anos de idade. Porque para ele atingir um grau de conhecimento físico, né, intelectual também, que não é mais sensível aos sentimentos. Que não é uma pessoa mais emotiva, simplesmente no sentido de que ela é deixada agora a se levar pelas emoções como um jovem. Então, Platão acredita, sim, nesse poder dos idosos. Numa época que a gente tem tanta preocupação com os idosos e, ao mesmo tempo, tanto preconceito, né? É importante salientar que, na Grécia, você tem os anciãos, que não são vistos como velhos, são vistos como experientes. Beleza? Nunca subestime o poder de um ancião. Essa é uma coisa que os gregos, por exemplo, tinham na sua cultura. Certinho? Respondendo a questão 2, que pediram para mim aqui, a Cibele pediu a questão 2. Vamos nela? Questão boa também. Fédon. Fédon é um texto do Platão, certo? É um texto do Platão que tratou do tema da imortalidade da alma. O que esse texto narra, né? Esse texto é um encontro do Sócrates, né, com os filósofos que vão ali visitá-lo no momento em que ele vai morrer. Então é o momento que Sócrates vai lá, ó, pegar o cálice, né, de cicuta, vai tomar o cálice de cicuta. Naquele momento, Sócrates, ele vai estar numa condição bem tranquila, enquanto seus amigos são todos angustiados, e Equécrates, um filósofo, vai se reunir com Fédon e vão travar um diálogo. Fédon, Equécrates e Críton. Uma conversa sobre Sócrates, né? E aí, curiosamente, eles vão falar sobre a imortalidade da alma, já que Sócrates não tinha medo de morrer. E aí, o texto base da questão do Enem. Para vocês, né? Pessoas privadas de liberdade, ó. Vocês aqui estudam nessas celas de aula. Vai dizer o seguinte. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos, este objeto que estou vendo agora tem tendências para assemelhar-lhe a um outro ser, mas por ter defeitos não consegue ser tal como o ser em questão. Ou seja, você imagina um objeto, imaginou um objeto, ele tem uma ideia comum para outros seres, mas ele nunca é igual. Ou seja, ele nunca é perfeito como outro objeto. Então, olha o que ele vai dizer. Esse objeto que estou vendo agora tem tendências para assemelhar a um outro ser, mas por ter defeitos não consegue ser tal como o ser em questão e que lhe é, pelo contrário, inferior. Então, veja. Imagina um cavalo. Temos todas as características na nossa mente de cavalos iguais, tenho certeza. Mas quando observamos um cavalo, ele nunca é igual ao que eu imaginei. Assim, para podermos fazer estas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Ou seja, antes que eu, João Gabriel, veja um cavalo, a minha alma conhece o que é cavalo. E quando eu, através dos meus sentidos, olho para o cavalo pela primeira vez, eu reconheço somente aquilo que a minha alma já sabe. Lembra? O esforço de reconhecer o que a alma já conhece. Ótimo. Na teoria do conhecimento, epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica, letra A, estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos. Falou de épocas diferentes? Não, então não corta a ideia de momentos distintos. Olha o erro aqui, ó.
comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele. Espera aí, objeto observado, isso aqui não é do mundo sensível? Então, não é conhecer um objeto. Descrever corretamente as características do objeto observado. Descrição do que foi observado. Falso também, porque é do mundo sensível. Fazer correspondência entre o objeto observado e o seu ser. Ou seja, notar a distinção entre o que eu vejo, olha aqui, ó, objeto observado, mundo sensível. O meu ser, o que eu entendo, mundo inteligível, ou seja, minhas ideias. Então, fazer correspondência entre o que eu observo e o que eu imagino. Identificar outro exemplar idêntico ao observado. Impossível. Nada pode ser idêntico a outro objeto. Portanto, gabarito letra D. Só para recapitular essa questão um pouquinho mais difícil, ela está nos dizendo o seguinte, galera. A capacidade da gente conhecer no Platão é associada à nossa capacidade de desenvolvimento de uma atividade intelectual dialética entre o que eu imagino de um objeto, certo? E aquilo que ele realmente é no mundo das ideias. Então, é um diálogo, é uma dualidade entre mundo sensível, que eu vejo, e o que eu imagino, mundo inteligível. Beleza? Não tem mais dúvidas aí? Manda para nós. Vamos lá que a gente tem ainda 8 minutinhos de aula, tá? Mais alguma questão? Quando vocês vão escolhendo, eu vou pegar uma. Beleza? Questão muito boa. Questão 6. Questão 6 dessa lista, que trata Platão e trata Maquiavel. Galerinha, nós entendemos aqui a teoria política do Platão, né? Que é a teoria idealista. Uma teoria, então, associada à construção de uma república perfeita, a república das ideias. Lembra? República dos filósofos. Quem governa a cidade, filósofo. Quem protege a cidade, os guerreiros, os militares. E quem trabalha seriam os artesãos, comerciantes, agricultores. Ótimo. Então, agora vamos lá. Questão 6, texto 1. A verdade é esta. A cidade onde os que devem mandar são os menos apressados pela busca do poder é a mais bem governada e menos sujeita a revoltas. E aquela onde os chefes revelam disposições contrárias, está ela mesma na situação contrária. Certamente, no Estado bem governado, só mandarão os que verdadeiramente ricos. Não de ouro, ou seja, não está falando de riqueza econômica, mas desta riqueza de que o homem tem necessidade para ser feliz, uma vida virtuosa e sábia. Opa, só mandarão os que são sábios. No caso, os filósofos, ok? Ótimo. Maquiavel, vamos lá. Maquiavel foi, sem dúvida, o grande revolucionário da modernidade na política. Foi o autor que, durante o século XVI, anos 1500, escreveu muitas obras de relevância, entre elas o livro Príncipe. E, entre essas obras, principalmente no Príncipe, ficou muito claro que o Maquiavel ele criou o que nós chamamos de realismo político. O que é o método realista? Devemos compreender a realidade através da crueza factual das coisas. Ou seja, entender a realidade como ela é, não como ela deve ser, como Platão falava. Vocês notam que aí no Platão você tem uma espécie de teoria que está associada a uma espécie de como é que eu posso falar? Uma teoria associada a uma espécie de elemento perfeito, numa sociedade que vai existir. No Platão é como vai ser, no Aristóteles, como a política realmente é. Desculpa, no Maquiavel, como realmente ela é. Olha o que ele vai dizer. Texto 2. Um príncipe prudente não pode e nem deve manter a sua palavra quando isso é nocivo e quando aquilo que determinou não mais existe. Ou seja, um bom príncipe não precisa usar a sua palavra, só falar a verdade sempre. Fossem os homens todos bons, esse preceito seria mau. Ou seja, se os homens fossem bonzinhos, falar que o príncipe deve mentir seria algo muito ruim. Seria ruim no sentido de que seria injusto, né? Fossem os homens todos bons, esse preceito seria mau. Mas, uma vez que são pérfidos, ou seja, sujos, podres,
e que não manteriam a teu respeito, também não te vejas obrigado a cumpri-la com eles. Ou seja, não confie nas pessoas, elas vão mentir para vocês. Nunca os príncipes faltaram motivos para dissimular quebra da fé jurada, ou seja, nunca faltaram motivos para os príncipes deixar de cumprir o que prometeram. Ou seja, não confie no ser humano. Maquiavel está fazendo uma política realista. O homem é mau. O ser humano é mau, por natureza. Ele é competitivo, ele é violento, ele é astucioso. Portanto, como fazer uma política estável? Porque a grande preocupação do Maquiavel não era a política perfeita. Era uma política onde o Estado se tornasse estável. Estabilidade política. Nesse aspecto, então, chegamos a uma conclusão interessante. Platão é um idealista que defendeu a sofocracia, a república dos filósofos, uma aristocracia dos sábios. Já Maquiavel é um autor realista, que defendeu que o Estado deve ser unificado. Ok? É diante dessa questão que fica uma consideração interessante no Maquiavel e no Platão. Um idealista, o outro realista. Portanto, como governar bem para Maquiavel? Tendo duas qualidades. Escutem e anotem. Virtude e fortuna. Está lá no chat agora de vocês, ó. Virtude e fortuna. Peraí. Virtude e fortuna. Beleza? Virtude e fortuna. São duas capacidades, por exemplo, que na obra do Maquiavel é importante. O que é a virtude? A virtude são o conjunto das qualidades de um bom governante. Falar bem em público, entendeu? Falar o que seu público queira ouvir. Isso é uma virtude. Usar as boas palavras quando necessário, mentir quando necessário. E fortuna? Fortuna, o momento certo, o acaso, o momento oportuno para agir politicamente. Você sabe, tem hora que é importante a gente mentir, tem hora que é importante falar a verdade. Você não é uma pessoa que fala a verdade sempre, você sabe bem o que eu estou falando. Para um relacionamento bom existir, você tem que ter um pouco de mentira. Estou falando traição, não. Mentira é você, por exemplo, não falar sempre a verdade para a pessoa. Cara, porque a verdade dói. Então, para manter uma boa relação, amizade, poder, trabalho, né? Boas amizades, mentira é necessário, diz Maquiavel. Então, virtude e fortuna. Fortuna é o momento certo. Momento certo para mentir. Momento certo para falar a verdade. Momento certo para vir público. Momento certo para ser temido. Momento certo para ser amado. Lembra? No Maquiavel, o bom governante ele é temido e amado. Temor gera respeito e amor gera fidelidade. Isso é a fórmula para uma boa política. Não é perfeita, é uma boa política. Política estável. Beleza? A questão vai te pedir, ó. Comente as diferenças entre os dois textos que se referem à necessidade de virtudes pessoais para o governante de um Estado. Maravilha, questão facinho, facinho, que você vai poder responder para mim aí. Quais as qualidades do bom governante para o Platão e para o Maquiavel. Morreu? Alguma dúvida? Faltam 5 minutos. Dúvidas, questões, sugestões. Momento agora aberto, vou até abrir o microfone de vocês. Se tiver com crianças satânicas aí, pelo amor de Deus, calha a boca delas. Pronto. Agora eu vos ouço. Eu quero questões e dúvidas. Cri-cri. Cri-cri. Não? Fortuna, no caso, é o momento certo para agir? De Duarte, para praticar sim. Duarte, é o seguinte, a fortuna é o momento, a sorte, não é riqueza, viu? Não tem nada a ver com riqueza, é o momento para praticar a virtude. Ou seja, é o momento certo que nós vamos agir em prol de uma determinada ação. Por exemplo, nós professores em sala de aula, não é todo momento que você tem que fazer uma piada. Você pode fazer piada quando necessário. Então, nós somos pessoas que vamos agir conforme a necessidade. Tem hora que é necessário ser mais duro, mais rigoroso, menos rigoroso, isso conforme o momento. Maquiavel tem uma expressão que ele fala assim, ó, a política é circunstancial, no sentido de que a política ela é consideravelmente aquele momento em que você vai agir conforme o momento. Tem hora que é bom agir assim, tem hora que é agir diferente. Não existe
10 formas para fazer uma boa política. Não tem como produzir uma política de modo perfeito. Ok? O que mais? Ah, o que é leão e raposa no Maquiavel? Lembra dessa metáfora? Um bom príncipe, ele é leão no momento que ele é líder, ele é forte, beleza? E, ao mesmo tempo, ele deve ser raposa por ser meticuloso, esperto, astucioso. Por isso, um bom governante é leão e raposa. Adriele, eu posso dizer que é um modelo utilizado na política atualmente? Bom, pode ser para todas as pessoas, menos para o Bolsonaro. O Bolsonaro tem nada de virtude. Ele não usa as qualidades que ele tem, que é com o gado dele, né, no momento certo. Pelo contrário, né? Grande parte do seu público está rechaçando e odiando o que ele tem feito nessa época de coronavírus. Isso mostrou que ele não tem as qualidades de um bom governante para a leitura do Maquiavel. Você vê que o público dele está caído, sim, né, fortemente. Não é à toa que você vê no cenário atual da política, galera, base aliada do Bolsonaro se voltando contra ele e até possibilitando aí tomar o lugar da presidência dele. 2022 tem eleições. E creio eu que Sérgio Moro, o Guedes, aqueles caras ali que é do parlamento, tipo Rodrigo Maia, vão ser candidatos, viu? Preparem. Lá de São Paulo, lá, o Dória, que era base aliada dele, entende? É isso aí. Para Maquiavel, o governante pode usar meios antiéticos como mentiras, caso não seja necessário? Com certeza. A grande questão do Maquiavel é que ele rompeu com a tradição cristã, galera. Para um bom governante, não precisa ser aquele cristão que não pode mentir, entende? Pelo contrário, o bom governante ele age conforme a necessidade, nem que para isso seja necessário ser antiético. Vou aproveitar esse momento final aqui agora para usar uma última coisa do Maquiavel e depois a gente encerrar a nossa aula. Tomem cuidado, porque aquela frase, os fins justificam os meios, não é bem correta para Maquiavel, não. Isso não é frase dele, inclusive. Não é todo meio que justifica o fim. Por exemplo, para Maquiavel, corrupção é impossível, inegável. Corrupção não é uma virtude. Então, não é qualquer virtude para atingir a finalidade, beleza? Então, cuidado com isso. Eu quero encerrar, que falta só um minutinho, dizendo o seguinte, galera. Esse momento nosso aqui hoje foi apenas de uma espécie de retomada do que a gente estava discutindo. Próxima aula, eu tenho a obrigação com vocês de continuar conteúdos novos. Mas para isso, eu quero que todos os exercícios dessas listas, 1, 2 e 3 que foi entregue, sejam feitos. Vocês têm obrigação de, com certeza, fazer essas questões, para a gente não perder tanto. O Enem já saiu a data, vai estar a mesma data do ano passado, e a prova vai estar aí, independente se está tendo aula ou não. Beleza? Ó, grande abraço para vocês, vou encerrar. Amanhã, quinta-feira, eu vou fazer uma live no meu Instagram, João Gabriel da Fonseca, caso queiram acompanhar, tá aí no bate-papo, beleza? Eu vou falar sobre o Nietzsche, eu e o primo meu. Valeu? Abração para os senhores, ó. E hoje não tem gol do Gabigol, infelizmente, o Flamengo parou de jogar, senão tinha. Beijo, tchau.